Muito bem, de volta aqui no 90 Minutos, ao lado do Alex Fernandes, para a gente falar de tecnologia. Bom dia, Alex. Bom dia, Marcos. Bom, e o Pokémon GO foi parar no Guinness Book, né? 5 recordes mundiais. Caramba. Primeiro mês, né? Antes de concluir, né? Primeiro mês. Ele pegou de maior faturamento de jogo móvel no primeiro mês, onde ele chegou a 206 milhões de dólares de faturamento. O jogo mais baixado no primeiro mês, com 130 milhões de downloads. O jogo vai estar no topo do número de rankings internacionais em seu primeiro mês. Ele liderou em 70 países. Também esteve no topo de 55 listas em faturamento no mundo, no primeiro mês. E o jogo a chegar a 100 milhões de dólares de faturamento mais rápido da história, com 100 milhões de dólares alcançado em 20 dias. Isso para um jogo é realmente um fato interessante. E, ao que tudo indica, vai continuar quebrando recordes por aí, né? Começou uma pequena polêmica lá nos Estados Unidos, parece que já tem gente reclamando direito autoral, parece que houve um plágio lá de coisa. Vamos esperar os próximos capítulos para ver o que vai dar. Bom, e o Facebook anunciou a liberação de uma ferramenta, na verdade, que ele já tinha, que foi anunciado por um laboratório em 2011, que seria possível criar bots, que são robozinhos, para trabalhar na rede social. E isso foi agregado por perfis de várias empresas para fazer a resposta a mensagens de usuário. Hoje acontece muito de você entrar num site, na página, no Facebook de uma empresa, por exemplo, e quando você clicar lá em entrar em contato ou mensagem, você conversar pelo chat, pelo message ali, e alguém responder, pelo menos você acha que é alguém. Na verdade, na maioria das vezes é um bot, é um robozinho. E isso tem acontecido já com frequência, já existem algumas ferramentas até bem interessantes, como foi criado um agora nos Estados Unidos que permite acionar os serviços de emergência. Você vai lá e o usuário, ele é 911 bots, se eu não me engano, que chama o perfil, uma página. Você entra em contato, quando você dá o primeiro oi, ele pergunta se você quer que chama o serviço de emergência, o 911 americano. Se você apenas disser um sim ou um yes lá para ele aciona e passa já as informações pertinentes para o serviço de emergência, para que ele possa te localizar. E isso tem sido bem interessante em muita coisa, e outras ferramentas estão sendo utilizadas no mesmo sentido. Uns brasileiros criam um DJ, muito interessante, por sinal, chama Super Player, se não me engano. Ele permite, por exemplo, que você, ao começar uma conversa no chat, você escolha lá que você quer escutar um determinado estilo musical, ele acha e te direciona para uma rádio que é do próprio perfil e coloca para você as músicas que você escolheu com base em coisa. Trata-se de um robô, não existe pessoas, funciona 24 horas por dia, muito bem. E, além disso, existe o serviço está sendo utilizado, por exemplo, para propaganda, que foi liberado agora pelo Facebook. Só que para evitar abusos, ele só aceita que possa ser enviado propaganda desde que o usuário inicie a conversa. Se a empresa não poderia sair distribuindo isso para todo mundo, até porque isso iria virar um spammer sem fim. E o que acontece é que ele anunciou ontem que ele liberou a ferramenta que desenvolve isso para que desenvolvedores do mundo inteiro possam desenvolver seus próprios robozinhos e aprender com base de dados e mesmo com dados que ele encontra na própria rede social no resto do mundo. Então, um robozinho já começa a ser possível de você conversar com ele como se você estivesse conversando com um ser humano, até de você trocar uma ideia em específico, como por exemplo,
Você fala sobre um determinado assunto, vamos conversar sobre sapato, uma marca X de sapato, o que acontece? Ele é capaz de, sabe o que você está falando e ele interage com você como se você estivesse trocando uma ideia com um ser humano do outro lado. Isso era uma coisa que lá na década de 60, nos primeiros experimentos da máquina de Turing lá, se previa que poderia chegar num futuro muito remoto, um dia em que um ser humano não saberia se estava conversando com uma máquina ou com um ser humano. Tem um experimento, se eu não me engano ele é chinês, de uma sala fechada onde a pessoa deveria colocar um papel com uma expressão qualquer embaixo da porta e a pessoa que estivesse alguma coisa lá dentro responderia aquilo ali e devolveria o papel. Você, como a pessoa que colocou, ele pegaria o papel, leria e não saberia quem respondeu, se foi uma máquina ou um ser humano. E nós estamos muito próximos de atingir isso, até já existem unidades audíveis que faz isso. E grandes laboratórios no mundo, a própria Microsoft, ela diz que esse tipo de tecnologia pode inclusive aposentar os aplicativos nos próximos anos. Aquela ideia que a gente chegou a comentar aqui uns programas atrás sobre a possibilidade de existir um serviço de concierge que seja completamente eletrônico. Porque hoje, basicamente, esses que chegou no Brasil agora, onde você pressiona um botãozinho lá e pede alguma coisa para um assistente, esse assistente hoje é um ser humano que está lá, é uma central de telemarketing normal. Só que você vai falar com o ser humano lá, olha, marca uma consulta para mim, sei lá, no dentista para hoje, 3 horas da tarde. Ou para o meu dentista, ele já tem a sua base lá, ele já sabe quem é. Então ele vai fazer esse serviço, ele só te retorna e fala, ó, sua consulta foi marcada, ou não foi possível marcar para as 3, marquei para as 3h30. E isso pode ser para tudo, tipo, você está andando, oi, hoje é aniversário da minha mulher, por exemplo, marca reserva um horário para mim num restaurante tal, ou se não achar em qualquer restaurante do mesmo padrão na cidade, ele faz isso e te retorna. Era como se você tivesse uma secretária pessoal. E estamos caminhando para um ponto em que vai ser possível fazer isso, mas com um robô. Seria bem interessante, até a Siri, quando ela foi criada, ela se propunha a fazer isso, ela te ajudava. E hoje ela faz, inclusive nos Estados Unidos, marcar pequenas coisas assim, ou te dizer onde tem alguma coisa. Você Te lembrar, né, de alguma coisa, alguma informação. Isso, vamos imaginar, você está num local onde você não conhece, está viajando. Eu estou com fome, estou querendo comer alguma coisa, eu sei lá, eu gosto de comida chinesa. Eu simplesmente pressiono o botãozinho, no iPhone 6S você não precisa nem pressionar, basta te chamar pela Siri que ela responde. Diz para ela, ó Siri, eu estou procurando um restaurante de comida chinesa, onde é que tem um mais próximo daqui? Ela vai, ó, na rua tal, põe um mapa para você, para te guiar. Uhum. Então, isso já existe, isso já é uma coisa que existe, é um robô que faz, a Siri é um robô. E, pelo que tudo indica, nos próximos anos nós vamos ter isso com uma diversidade maior. É que ficou tão acessível hoje em dia, Alex, que a gente não imagina a complexidade que foi para chegar a esse ponto, né? Porque igual 10 anos atrás, isso era inviável, a gente achava que era coisa de filme de ficção, mas hoje em dia é tão simples, tecnologia tão acessível que a gente acha que se chegou a ela de forma simples também, né? E muito se deve ao poder computacional, né? Que, sei lá, há 20 anos atrás nós não tínhamos. Basta você imaginar que um computador top de linha em 98, 99, ele era o quê? Um Pentium 100, era a estrela daquela época. Uhum. E hoje, se você parar para pensar, existem relógios inteligentes, smartwatch, que ele tem um poder de fogo muito maior do que de uma máquina daquela. Eu acho que o tablet que as empresas de brinquedo faz, que vende loja de brinquedo para criança, já tem aquele poder computacional. Tem um fabricante chinês que anunciou agora a criação do primeiro smartphone, ele vai rodar Android com 8 GB de memória. Hoje tem muito notebook que não tem 8 GB de memória, então nós estamos falando de o poder computacional hoje, ele está cada dia menor, está gastando menos energia. Se lembrar que as primeiras máquinas elas gastavam um absurdo, e hoje basicamente tudo já funciona a bateria com muitas horas. Se você lembrar que os primeiros celulares a bateria não durava nada, apesar de ela ser tamanho de uma caixa de sapato. Grandona. Outra coisa que é um comparativo interessante é você ver o armazenamento móvel, né? Antes você tinha um disquete e hoje você tem um pendrive desse tamanho que cabe não sei quantos gigas, né?
Quando saiu, chegou a sair o disquete, que o primeiro, aquele de 5 1/4, que era gigante, preto, sim. ele tinha 5 polegadas, ele armazenava menos de 1 mega. Quando saiu aquele disquete, o pequenininho não era tão pequenininho assim, cabia 1.44 mega, nossa, foi uma revolução. Se lembrar que uns anos antes, na década de 80, o Bill Gates disse que ninguém iria precisar mais do que 256K de memória, nunca na vida. Hoje virou piada, né? Hoje uma foto desse tamanho é de péssima qualidade. Hoje, com uma foto boa, hoje é 8 mega. Uhum. Isso, já existe um rumor agora que o iPhone 7, que deve sair no mês que vem, é rumor ainda, porque a própria Apple não confirmou, só algumas agências de notícias costumam vazar informações antes, já diz que o iPhone deve chegar com a versão de armazenamento de 256 mega. Isso para um telefone é uma coisa, se você lembrar que há muito pouco tempo os HDs de computadores eram menor do que isso. Então, é algo bem interessante, nós estamos caminhando para um futuro bem promissor. E o Uber, com aquela ideia de uberização das coisas, ele oficialmente não confirmou, mas uma agência de notícias confirmou a informação nos Estados Unidos, em que em Pittsburgh, nos Estados Unidos, nos próximos dias, vai começar a ser testado na prática o carro autônomo do Uber. Por enquanto, a ideia era que ele vai vir com o motorista ainda, só que o motorista vai estar com o braço cruzado, ele não vai dirigir, o carro vai dirigir sozinho. O usuário, da localidade dele na cidade, ele pega o telefone dele, por exemplo, eu estou aqui e preciso ir numa loja comprar alguma coisa, no shopping tal. Ele vai pegar o telefone, ele vai marcar lá, eu quero ir no shopping tal. Ele vai te mostrar qual o carro está mais próximo e quanto tempo ele leva para chegar até você. A corrida já vai ser faturada ali no seu cartão de crédito, tá? Você não precisa se preocupar com dinheiro. O carro vai parar onde você está, você entra no carro. Hoje ainda vai ter um motorista dentro, apesar de que vai ser alguns carros. Vai ser um carros. recepcionista, na verdade, não é? É apenas alguns carros, ainda não são todos. Pode acontecer mesmo nessa cidade onde vai testar, você chamar e vir um carro comum. E você vai entrar e não tem, o motorista ele não vai estar dirigindo. O carro vai andar sozinho e parar no ponto. A ideia é que ela já tinha anunciado os primeiros testes, que ela vai fazer isso no mundo inteiro. E aí existe o protesto dos motoristas de táxi no mundo inteiro, que está causando concorrência, a concorrência vai ser agora. Agora sim, ele vai causar concorrência não só com os taxistas, como para todos os outros motoristas. E o Ministério Público Federal, fez uma proposta que o governo deveria regulamentar, igual fez em São Paulo, para o Brasil inteiro, a ideia do Uber. Mas a ideia do Ministério Público é bem interessante, porque ele não se propõe exatamente que o governo proíba ou limite de alguma forma a utilização dele, e sim que ele permita que os usuários do sistema utilizem esse tipo de coisa e que tornar livre a parte que os taxistas hoje têm. Eles têm que pagar licença, a parte é muito rígida, o valor da corrida é estabelecido, ele não pode mudar aquilo ali. Ele permite num projeto que seja possível que o pessoal, o próprio taxista, ele negocia, ele dê um desconto, esse tipo de coisa. Hoje ele só faz isso por debaixo do pano com o taxímetro desligado, tá? Porque se ele for pego, inclusive, ele vai ser punido. Uhum. E é bem interessante, se você parar para pensar, que nós poderemos chegar num futuro próximo agora com máquinas concorrendo com seres humanos, até mesmo na estrada. E a Anatel, ela desmentiu o fato de que saiu uma polêmica que a internet sem franquia no Brasil estaria com os dias contados. Ela disse que não disse isso. E até apontou um relatório da ONU, em que alguns dados, inclusive da própria Anatel, tinha dito que na maior parte dos países do mundo a internet hoje é com franquia. A ONU desmente a informação, diz que em 70 países pesquisados a maior parte dos planos de internet fixa é sem franquia. E uma empresa conhecida como Speedtest, que faz teste de velocidade, ela diz que nos últimos 12 meses, de junho do ano passado a junho desse ano, a internet fixa no Brasil melhorou 8%. Considerável. Já é considerável. Uhum. Nós já estamos passando alguns países africanos hoje já estão ficando para trás da nossa capacidade. Bom, por hoje é só. Tranquilo, então. Valeu, Alex. Falou, Marcos. Só para a gente concluir,
Fiquei devendo um comentário em relação ao Pokémon GO. São 5 recordes mundiais, já no Guinness Book. Eu acho que se der para mensurar isso, talvez seja o jogo com a maior exposição espontânea na mídia, ou seja, o jogo que mais se fez reportagens aí de televisão, de rádio, de jornal, da mídia no mundo inteiro a gente vê aí chegando release, explorando de todo tipo a informação. Isso parece que foi até mais do que na época que surgiu os primeiros jogos eletrônicos, como os primeiros que saíram, como o Super Mario. Na época do Super Mario ele foi febre no mundo. Até hoje a Nintendo ela ganha dinheiro por causa do Mario. Só lembrando que a Nintendo está atrás do Pokémon. O Pokémon GO, né? Ela era uma empresa que ela estava prestes a falir, porque ela estava perdendo mercado muito rápido, e agora com isso pode ser que ela se salvou. E realmente a mídia no mundo inteiro, uns 40 dias para cá, só fala em Pokémon GO e virou febre. Ele tá gerando problema para a segurança pública no mundo inteiro, porque a sede que o pessoal vai na coisa é muito grande e aparece gente trapaceando, até isso. E até isso tem virado notícia. E nesse ponto os brasileiros acabam sendo o número 1 do mundo. Eu recebi um release de uma seguradora famosa, mundialmente famosa, comentando inclusive orientando que você não jogar enquanto dirige, você bate seu carro, e obviamente ela quer que menos pessoas batam o carro, porque ela pagaria menos consertos. Então já voltando para esse lado também, para mostrar o tanto que o jogo mudou o comportamento das pessoas. E provavelmente os próximos contratos já devem vir, inclusive, fechando isso. Que se o cara bater um carro, por exemplo, é segurado, ele bateu o carro porque ele estava jogando, ela não cobre. Justamente. Até porque realmente tem muita gente. E o problema nem tanto é bater o carro, que se fosse só o dano material, o problema é que se hoje nós já temos problema de gente usando o WhatsApp no trânsito, bate carro toda hora e às vezes atropela pessoas, jogando vai ser pior, né? Existe, sei lá quantas vidas não se perderiam com isso daí. Tem razão. Valeu. Até a próxima. Ok, até a próxima. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.